Existe uma pergunta que pode parecer simples, mas talvez seja uma das mais profundas que você pode fazer. Quem seria você se nunca tivesse sentido necessidade de provar seu valor para ninguém? Pense nisso. Pense por alguns segundos. Quantas escolhas na sua vida foram feitas porque você realmente queria e quantas foram feitas para você ser aceito, para ser amado, para ser reconhecido, para mostrar que é capaz? Desde muito cedo, a gente aprende que precisamos conquistar um lugar, ser bons o suficiente, inteligentes o suficiente, bonitos o suficiente, bem-sucedidos o suficiente, e sem perceber, passamos a acreditar que existe uma versão ideal de nós mesmos que precisa ser alcançada. Vivemos como se estivéssemos sempre correndo atrás de alguém que ainda não somos. Mas e se essa corrida nunca pudesse terminar? Porque ela começou de uma premissa já equivocada. E se o problema nunca tivesse sido a falta de alguma coisa em você, mas o fato de você ter esquecido quem realmente você é? E hoje eu quero conversar sobre exatamente isso com você. Porque talvez a maior transformação da sua vida não aconteça quando você finalmente conseguir se tornar alguém. Talvez ela aconteça quando você perceber que nunca precisou deixar de ser quem é para ter valor. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade e esse espaço aqui é justamente para aquelas pessoas que desejam despertar a consciência e viver com muito mais verdade. E aqui nós questionamos aquelas ideias que parecem óbvias, porque muitas vezes aquilo que mais limita a nossa vida é justamente aquilo que nunca paramos para questionar. Se esse tipo de reflexão ele já está fazendo sentido para você, se inscreva aqui no canal. Todos os dias a gente vai ter um novo encontro aqui e será uma alegria para mim caminhar com você nessa jornada. Imagine agora o seguinte, imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Quem olha de fora enxerga apenas uma pedra, pesada, uma pedra bruta, sem forma nenhuma. Mas o escultor, ele já enxerga algo completamente diferente. Ele não vê apenas um bloco, ele consegue enxergar a obra que já está ali. E sabe qual é a parte mais interessante? O escultor, ele não cria a escultura, ele não coloca beleza dentro da pedra, ele apenas remove aquilo que está escondendo a obra. Cada golpe daquele retira e aos poucos aquilo que sempre esteve ali começa a aparecer. Talvez a nossa vida funcione exatamente assim. Durante muito tempo a gente acredita que a gente precisa se tornar pessoas melhores, mais fortes, mais confiantes, mais merecedoras, como se a gente precisasse fabricar uma nova versão da gente. Mas talvez o verdadeiro trabalho não seja construir, talvez seja retirar. Retirar medos, retirar crenças, rótulos, as histórias, tudo aquilo que foi sendo colocado sobre nós ali ao longo da nossa vida. Até a gente esquecer quem éramos antes disso tudo. Tá percebendo? Pense agora uma criança pequena. Ela não nasce tentando provar que merece existir. Ela não acorda ali preocupada em impressionar ninguém. Ela sorri porque sente vontade. Ela chora porque precisa. Ela corre quando tem vontade de correr. Ela simplesmente é uma criança. Em algum momento da vida, começamos a acreditar que ser quem somos nós não é mais suficiente. Então a gente passa a construir personagens. O filho perfeito, a mulher forte que nunca pode demonstrar fragilidade, o homem que precisa dar conta de tudo, a pessoa que vive ali agendando para não ser rejeitada. E sem perceber, gastamos anos aperfeiçoando personagens, enquanto nos afastamos de nós mesmos.
Talvez por isso exista um vazio que nem as conquistas muitas vezes conseguem preencher. Porque nenhuma conquista consegue alimentar uma identidade que foi construída apenas para receber aprovação. Você pode conquistar mais dinheiro, reconhecimento, títulos, aplausos, mas se continuar acreditando que precisa provar o seu próprio valor, sempre haverá uma nova prova a ser vencida. E essa corrida, ela nunca termina, porque ela não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro de você. Existe uma frase que eu gostaria que você levasse para a sua vida, se fizer sentido. Você não precisa construir a sua essência. Você precisa parar de esconder quem você é. Existe uma grande diferença enorme entre essas duas coisas, porque quando você acredita que precisa se tornar alguém, você vive uma guerra com quem você realmente é hoje. Mas quando você entende que existe algo verdadeiro dentro de você, essa transformação, ela deixa de ser luta. Ela passa a ser um processo de lembrança. Perceba como isso muda completamente a perspectiva. Talvez você não esteja cansado porque ainda não conseguiu chegar onde você queria. Talvez você esteja cansado porque passou anos tentando sustentar uma versão de você mesma que nunca foi verdadeira. E sustentar um personagem exige muita energia, muita energia. É cansativo parecer forte o tempo todo. É cansativo tentar agradar todo mundo. É cansativo esperar a aprovação o tempo todo. É cansativo precisar provar todos os dias que você merece ser amado, respeitado ou valorizado. Porque no fundo, quem vive tentando provar alguma coisa é porque já partiu da crença de que ainda não é suficiente. Agora pense em uma árvore. Quando ela dá frutos, ela não faz esforço para convencer ninguém de que ela é uma árvore. Ela simplesmente expressa aquilo que ela é. O fruto não cria a árvore. O fruto apenas revela a árvore. Talvez nós tenhamos invertido essa lógica, achando que quando tivermos mais resultado, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais sucesso, então teremos valor. Mas talvez seja exatamente o contrário. Quando você se lembra de quem você é, os frutos começam a aparecer como consequência. Não porque você precisou correr atrás do seu valor, mas porque passou a viver alinhado a ele. E eu quero fazer uma pergunta que pode te incomodar um pouco. Quanto da sua vida hoje é uma expressão da sua essência? E quanto apenas é uma tentativa de corresponder à expectativa de outras pessoas? Não precisa responder. Essa pergunta ela merece ser silenciada, porque muitas vezes a gente passa tanto tempo vivendo para atender o olhar do outro, que a gente deixa de ouvir a nossa própria voz. Se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que estava tentando ser alguém que na verdade não era você? Talvez a sua experiência ajude outras pessoas a perceber que ela também não está sozinha. E se você reconhece que vive carregando um peso enorme para provar o seu valor, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma única reflexão pode marcar o início de uma grande mudança. E eu quero deixar mais uma pergunta, uma prática para o seu dia a dia, na verdade. Sempre que você perceber aquele pensamento dizendo eu preciso ser melhor para merecer, pare, respire e pergunte para você mesmo. Quem me ensinou que eu precisava conquistar o direito de ter valor? Essa pergunta ela não serve para encontrar culpados, serve para encontrar liberdade. Porque quando você percebe que uma crença foi aprendida, também percebe que ela pode ser desaprendida. E eu quero terminar voltando para a imagem lá do escultor. A escultura, na verdade, ela nunca esteve ausente. Ela apenas estava escondida pelo excesso de pedra. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você não precisa fabricar uma nova versão de você mesmo. Talvez você só precise retirar, com coragem, consciência, tudo aquilo que nunca fez parte
da sua verdadeira identidade. E quando isso acontece, você para de viver tentando se tornar alguém e começa finalmente a viver como quem sempre você foi. E para finalizar, sim, agora com uma pergunta para acompanhar você ao longo agora do seu dia, não precisa responder agora. Se você não precisasse provar o seu valor para ninguém, que escolhas começaria a fazer hoje? Pense nisso. Porque a resposta ela pode transformar não apenas o seu futuro, mas a forma como você enxerga você mesmo a partir de agora. Obrigada por caminhar até aqui. Até o próximo vídeo. Até lá.